Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuários. Tema de hoje, corrigindo bugs em nosso arquivo. Caso não encontre o CEP informado, code fornecedor repetido no listbox e code fornecedor repetido no banco de dados. Aula de número 68. Então, na aula passada, a gente fez uma síntese de como está funcionando o nosso arquivo. Encontramos alguns bugs para a gente ir corrigindo ao longo deste curso. Então, vamos lá fazer essas correções propostas. Então, vamos simular aqui novamente. Vou clicar aqui no nosso formulário e vamos ver o que acontece. Então, este é o nosso formulário. Vou na minha aba CAD fornecedor. Então, vamos para a primeira situação. Vou colocar um CEP que exista. Observe aí, esse CEP aqui é existente. Vou dar um tab e observe que ele vai autocompletar os campos, pois reconheceu este CEP. Lembrando que esse CEP ele está buscando, utilizando uma API via CEP.com, beleza? Ou seja, eu estou utilizando um site externo, onde eu estou fazendo uma consulta nesse site externo e retornando para os meus objetos o endereço, o bairro, a cidade e o estado, tendo apenas o trabalho de formar o número do endereço do mesmo através do campo CEP. Eu consigo preencher os demais campos. Então, vamos aqui imaginar que eu colocasse um CEP que não exista. Vou colocar um CEP aqui, não sei se existe. Vamos saber agora se existe ou não. Observe aí. E vou dar um tab. Vamos verificar se ele existir, o que vai acontecer aqui. Ele vai, claro, apagar as informações anteriores e vai completar agora com as informações atuais. Caso não exista, o ideal era que ele me informasse que não foi encontrado. E claro, pudesse apagar também os campos que estão preenchidos nesse momento. Então vou dar uma tecla Tab e vamos ver o que acontece. Observe aí, acabei de descobrir este CEP. Confesso que não conhecia. Então vamos colocar um outro aqui. Vou teclar novamente Tab. Observe que este não foi reconhecido e ele limpou os campos para mim. Até aí tudo bem. Apenas seria interessante que ele colocasse um MCG Box para nos informar que não foi encontrado. Perfeito? Outra situação. Vamos lá imaginar a seguinte situação. Suponhamos que a minha internet estivesse desligada. Mesmo que o CEP fosse encontrado, aliás, mesmo que fosse um CEP existente, você sabe perfeitamente, como fizemos na aula passada, ele não vai autocompletar. Porque para utilizar esse recurso, eu preciso ter internet na máquina que eu estou utilizando o nosso arquivo. Então, para que o nosso usuário não fique aguardando, imaginando que ele está processando ou que o CEP não exista, mesmo sabendo que o CEP existe, o que a gente deve fazer? Claro, avisar o nosso usuário que ele verifique as suas conexões com a internet ou possivelmente não foi encontrado o CEP, porque não existe. Ou, lembre-se, tem três situações. Ou o CEP não existe, porque ele não encontrou o CEP. Ou o CEP não existe, ou não tem conexão com a internet no momento, ou lembre-se que a gente consegue utilizar essa API via CEP, se eu não estiver enganado, em torno de 50 consultas diárias por máquina. Ou seja, digamos que eu passo dessas 50 consultas no dia, eu também não conseguirei encontrar o CEP mesmo que ele esteja correto e mesmo que eu tenha acesso à internet. Então, tenho essas três possibilidades. Ou o CEP não existe, ou não tenho conexão com a internet, ou eu ultrapassei o meu limite de 50 consultas diárias. Então, vamos lá. Então, vou descarregar aqui o campo, vou descarregar o nosso formulário, desenvolvedor Visual Basic. Se preferir, pressione Alt mais F11. Já sabemos que aqui eu posso pressionar a tecla Ctrl mais R para termos acesso ao nosso Project Explorer. Se preferir, exibir Project Explorer e está aqui o atalho que eu acabei de mencionar. Ctrl mais R. Então, pressionei o Ctrl mais R e está aí o nosso Project Explorer. O formulário é este, o FRM principal. Vamos aqui expandir o mesmo. E vamos dar uma olhadinha nesse campo aqui. Vejamos como é o nome dele. É o TXT CEP fornecedor. Então, este é o campo que eu vou estar, nesse momento, verificando como é que está funcionando ele. Então, observe que ele tem uma codificação. Eu estou dentro do evento After Update, ou seja, quando ele recebe uma informação, ele só atualiza se eu pressionar a tecla Enter, Tab ou se eu sair do campo.
Perfeito? Diferente do evento change, conforme eu coloco já um caractere, ele já vai processando. Aqui ele só processa quando o campo for atualizado. Então, essa é a situação aqui, ó. Se o campo for, se o meu textDecep fornecedor.text for igual a 0, então eu desativo, observe aqui, ó, eu desativo os determinados campos. Por que eu faço isso? Porque eu posso bem entender que o meu usuário não tem o CEP para informar, perfeito? Então eu coloco aqui o número 0 para o campo CEP e coloco os demais campos. Preencho manualmente caso meu usuário não saiba fornecer o CEP. Caso esse campo não seja igual a 0, o que acontece? Ó, eu entro dentro dessa condição aqui, ou seja, possivelmente eu forneci o CEP e ele vai fazer a consulta. Então onde é que entra aqui caso o CEP não fosse encontrado? Ó? Vamos pensar aqui um pouco. Eu tenho uma estrutura para verificar se o campo CEP é igual a 0. Se for igual a 0, isso quer dizer que eu quero preencher o campo manualmente. Se não for igual a 0, eu quero fazer o quê? Eu quero simplesmente estar preenchendo o campo com as determinadas informações de acordo com o CEP. E observe, ó, se eu viesse aqui antes desse end if, eu posso tanto colocar aqui, como eu posso colocar aqui abaixo. Vamos colocar aqui abaixo para ver como é que ficaria. Ó. Vou colocar um if e vou verificar o que? Observe como é só questão de lógica. Ó. Você sabe perfeitamente que quando eu preencho lá e formo o CEP, os determinados campos, quando não o reconhece, fica em branco. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu posso usar qualquer um daqueles campos para quê? Para informar o meu usuário que o CEP não foi encontrado. Basta questão de lógica. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, vamos à prática. Ó. Vou apagar isso aqui por enquanto e vamos só fazer um exercício rapidamente para que você entenda na prática o que eu estou querendo dizer. Ó. Vou colocar um CEP que não exista. 60.331, se eu não estiver enganado, 788. Vou dar um tab. Observe que ele não existe. Como é que eu sei que ele não existe? Porque ele não preencheu o campo endereço, bairro, cidade e o estado. Isso quer dizer o quê? Que eu poderia tanto utilizar o campo endereço, como eu poderia utilizar o campo bairro, ou cidade, ou estado. E se um desses campos estiver vazio, isso quer dizer que o CEP não foi encontrado. Perfeito? Entendeu a lógica? Ou seja, vou utilizar qualquer um desses campos para verificar se eles estão preenchidos. Se eles não estão preenchidos, isso quer dizer que o CEP não foi encontrado. Não foi encontrado por 3 situações. Lembre-se, ou o CEP não existe, ou eu não tenho conexão com a internet, ou eu ultrapassei o limite de acessos. Então, essas 3 situações que eu vou passar para o meu usuário e vou colocar aqui dentro de qualquer um desses campos. Então, por exemplo, eu vou verificar o campo endereço. Então, vamos lá. Ó. Duplo clique. Vamos só verificar o nome do objeto que eu vou utilizar como critério. Vou pegar aqui, por exemplo, o campo endereço. Ó. Vamos verificar o nome do mesmo. Então, deixa eu selecionar aqui o nosso objeto. Clicar sobre ele, propriedades, e observe que eu vou estar utilizando este objeto aqui, ó, o txt endereço fornecedor. Então eu vou utilizar ele como critério. Já vimos que quando eu forneço um CEP, ele não o preenche, quer dizer que eu não o encontrei. Então eu vou utilizar este campo como critério. E a condição que eu vou colocar vai ser dentro do próprio objeto do CEP, dentro do seu evento after update. Eu vou colocar aqui abaixo, ó. Vou colocar um if, que quer dizer se o quê? Se este objeto aqui, .text, for igual a vazio, então o que? Então vem aquelas 3 possibilidades. O que eu vou estar informando ao meu usuário? Ó? Em message box, vou informar o que? Por exemplo, a primeira situação. O CEP informado não foi encontrado. Então, essa é a minha primeira situação. Não foi encontrado. Verifique. Observe aí. Como ainda é um texto, eu não posso colocar essa vírgula por enquanto. Ó. Então, vou colocar aqui a vírgula aqui. E entre essas aspas duplas, pois é um texto, vou continuar digitando. Verifique se digitou o CEP de forma correta. Deixa eu só fechar aqui a janela das propriedades para que a gente ganhe mais espaço. Verifique se digitou o CEP de forma correta. Bom, aqui eu posso, obviamente, vir VB Information, observe,
Vou escolher aqui o símbolo de informação. Observe que ele não autocompletou porque eu não coloquei o B, ó. VB Information. Aqui é o símbolo da informação que eu estou inserindo na minha mensagem, vírgula, e aqui eu coloco o cabeçalho que eu quero na minha mensagem. Vou colocar aqui programador. Na verdade, vamos colocar programa de cadastro. 2 pontos, informa. E coloco um end if. Perfeito? Vamos fazer um teste, ó. Vamos primeiramente colocar um CEP que exista. Então vamos lá. 60, 331, 340. Vou dar um tab e ele autocompletou. Vou botar um que não exista. Vou botar lá 789. Observe, ó. Vou dar um tab e ele me informa. O CEP informado não foi encontrado. Verifique se digitou o CEP de forma correta. Perfeito? Então tá aí, corrigido já um dos bugs. Mas como eu disse a você, possivelmente o meu usuário pode ter digitado o CEP de forma correta e por algum motivo ele não encontrou. Então vamos lá. Lembrando que para deixar essa mensagem mais personalizada e mais profissional ainda, eu posso utilizar o nosso envar username. E como é que ficaria? Simplesmente aqui, após o meu message box, eu coloco envar. Entre parênteses, entre aspas duplas, eu utilizo a variável do sistema para retornar o usuário do sistema, ó, username. E concateno com a minha mensagem e, claro, dou um espaçamento, ó, para não trazer tudo junto. Bom, nessa mesma mensagem eu posso estar utilizando outros critérios. Então, eu vou dar um enter aqui. E observe, ó, o CEP informado não foi encontrado. Verifique se digitou o CEP de forma correta. Aqui, o que eu vou estar fazendo? Observe, ó, vou colocar um underline e vou dar um enter. Isso daqui eu não quebrei a mensagem que aparece lá o usuário. Apenas quebrei a mensagem aqui na programação. Ou seja, o VBA interpreta que eu estou programando ainda na mesma linha. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Observe. Ó. Observe que eu vou colocar um eco comercial e vou utilizar o VBCRLF para fazer uma quebra de mensagem. Ou seja, como se fosse um parágrafo. Vou colocar uma frase abaixo da outra. Igual o texto que eu vou estar digitando. Ó. Entre aspas duplas, é o texto que eu vou estar digitando. Então, observe aqui. Ó. Possíveis causas. Vou botar aqui. Possíveis causas de não ter encontrado. Então, quais são as possíveis causas de não ter encontrado o CEP? Ó? Então, observe o que eu vou estar fazendo novamente. Esse VBCRLF vai fazer o quê? Que é esta frase aqui fique abaixo desta frase aqui acima. Perfeito? Então, observe. Ó, vou colocar novamente um underline. Vou colocar novamente um eco comercial e o meu VB. Observe, ó, o nosso VBCRLF. Ou seja, eu vou fazer uma nova quebra. E claro, vou botar um dos motivos das possíveis causas de não ter encontrado o CEP. Coloco novamente o nosso eco comercial. Então, entre aspas duplas, vai um novo texto. Ó. E qual é uma das causas que eu não posso ter, possivelmente não encontrei o CEP? Verifique sua conexão com a internet. Um outro motivo que eu não posso ter encontrado o CEP. Por que eu não posso ter encontrado o CEP? Ó? Observe aí. E novamente eu vou colocar um underline, vou dar um enter e vou copiar até essa frase aqui acima, juntamente com o meu VBCRLF, só para agilizar. Ó. Vou dar um Ctrl C, vou dar o Ctrl V aqui e observe. Ó. Aqui vou colocar um outro motivo. Ó. Verifique se você já não utilizou o limite de consultas por CEP. Perfeito?
dentro dessa mensagem, vamos só verificar como é que ficou. O CEP informado não foi encontrado. Então, vamos lá, ó. Então, como aqui eu já passei duas informações para o meu usuário, vamos tirar essa daqui de dentro da mensagem, ó. Vou colocar aspas duplas para terminar a mensagem aqui. Vou tirar esta vírgula e vou recortar isso aqui, porque esse aqui também é um dos motivos porque não pode ter sido encontrado o CEP, ó. Então, o que eu vou estar fazendo? Vou colocar aqui, observe, ó, recortei a mensagem ali acima, ficou esse vermelhinho como fosse um erro, porque eu não posso deixar um espaçamento entre uma mensagem e outra. Vou colocar o e-comercial, VBCRLF, observe. Vou apagar esse aqui e vou colocar VBCRLF concatenado com o texto que eu acabei de recortar, ó. Verifique se digitou o CEP de forma correta. E claro, dou um underline aqui, ó. Como eu coloquei acima, vamos fazer só uma correção aqui, ó. Vou recortar isso daqui, só para deixar ele abaixo do possíveis causas de não ter encontrado, ó. Então vou dar o Ctrl X, vou apagar esse espaçamento e aqui vou dar um Enter e vou colar esse motivo aqui, ó. Possíveis causas de não ter encontrado. Claro, se eu quiser também deixar umas linhas, eu posso fazer o seguinte, ó. Colo isso daqui. E aqui dentro, eu simplesmente, ó, vou colocar uns traços, ó. Só para que eu faça um espaçamento entre uma mensagem e outra, perfeito? Se eu quisesse somente um espaço, eu simplesmente apagaria isso daqui. E deixaria apenas esse espaço aqui em branco, ó. No meu caso, eu vou querer o quê? Eu vou querer deixar uns tracinhos como fosse uma linha, perfeito? Então, novamente eu vou fazer aqui a minha conexão com a internet. Na realidade, não vou fazer agora só para ver como é que vai ficar a mensagem, ó. Então, vou dar o Ctrl B. Minha internet nesse momento está desligada. E vamos ver como é que vai se comportar esta mensagem que a gente acabou de criar, ó. Então, nesse motivo, lembre-se. Agora eu vou digitar um CEP que existe. No entanto, eu não tenho internet. Então, vamos ver como é que ele vai se comportar a mensagem, ó. Então vamos aguardar aqui que salve o arquivo e que o arquivo seja executado. Então vamos lá, ó. Vamos na nossa aba CAD fornecedor, vou colocar um CEP que existe e vamos ver o que acontece. Vou teclar o Tab ou Enter, tanto faz, ó. User. Observe como é que aparece. Lembre-se que esse user é o nome do meu usuário, perfeito? Na sua máquina aí, ao você colocar o envar username, vai aparecer o nome do seu usuário, ó. User. O CEP informado não foi encontrado. Possíveis causas de não ter encontrado. Observe, ó. E esse daqui é o nosso VB Information, ó. Perfeito? Esse símbolozinho aqui da informação, ó. Verifique se digitou o CEP de forma correta. Esse é um dos motivos. Possíveis motivos de não ter encontrado. Verifique sua conexão com a internet, que é o meu caso aqui. Verifique se você já não utilizou o limite de consultas por CEP, ó. Perfeito? Então, quando você fizer uma consulta no site via cep.com e você sabe que está com internet e você sabe que digitou o CEP correto e não retornou, o que aconteceu é que você já ultrapassou o limite de 50 consultas diárias, perfeito? Lembrando que esse limite é por máquina. Então, vamos lá. Se eu ativar aqui a minha internet, você já sabe perfeitamente que ele vai retornar o CEP de forma correta. Perfeito? Então vamos agora verificar um bug que simulamos no vídeo passado, ó. Então aqui já está corrigido um dos bugs. Então lembrando que eu também tenho outra consulta por CEP aqui nessa outra aba. E o interessante é que você adapte agora o que aprendemos a fazer para neste outro, perfeito? Então vamos lá. Nessa mesma tela aqui, eu tenho a opção de incluir o fornecedor. Então lembre-se, se eu colocar um 0 aqui, ele libera, se eu não estiver enganado, use o CEP formato, não foi encontrado, possíveis causas de não ter encontrado, verifique se digitou o CEP de forma correta, verifique sua conexão, ou seja, aqui já tem uma correção para fazermos. Então vamos lá, como eu utilizei a verificação se o campo endereço estava vazio, então como eu coloquei o 0 para que eu possa cadastrar manualmente o CEP, ele me apareceu aquela mensagem. Então, para que ela não venha aparecer, vamos fazer só uma melhoria nela, ó. Então, vamos verificar se esse campo CEP, como é o nome do objeto, txt CEP fornecedor, vou dar o duplo clique nele. Então,
ao invés de verificar só o campo fornecedor se ele está vazio, também vamos verificar outra seguinte situação. Ó. Vou colocar o nome do objeto aqui, que eu acabei de copiar. Vou colocar ponto .text e vou verificar o quê? Bom, no caso lá, se eu colocar um 0, eu quero preencher manualmente o campo. Então, vamos fazer o quê? Ó? Se aquele campo for diferente de 0 ou no caso, quando eu quero falar um i, eu coloco o end e o texto endereço fornecedor.text foi igual a vazio. Vamos ver se vai funcionar ou não. Perfeito? Eu estou verificando se ele é diferente de 0 e se o campo endereço fornecedor está vazio. Então vamos lá. Ó. Para que possamos avançar, obviamente a gente tem que matar alguns assuntos. Então vamos lá. Ó. 60, 331, 340. Vou dar um tab. Usei o CEP informado, não foi encontrado. Até aí tudo bem. Perfeito. Porque realmente eu digitei algo que é diferente de 0 e o campo endereço também está vazio. E claro, eu não tinha, obviamente, internet. Se eu colocar um 0, vou dar um tab. E ele liberou os campos. Vou ativar aqui a minha internet para que a gente possa exemplificar para ver se está funcionando perfeitamente. Já vimos que se eu colocar um 0, ele não me emite aquela mensagem. Perfeito? Porque aqui, lembre-se, os meus campos estão liberados para que eu possa cadastrar manualmente o meu CEP. Se eu vim aqui digitar um CEP que existe, ele tem que autocompletar os campos e não me aparecer aquela mensagem. Então vamos verificar isso, se isso vai acontecer ou não. Então vamos lá, simular, liguei a internet aqui e vou colocar um CEP que eu sei que existe. 60, 331, 340 e vou dar um Enter. Um Tab, tanto faz. Ó. Observe aí que ele já autocompletou. Então, está funcionando aí perfeitamente o nosso código. Beleza? Então, vamos lá. Ó. O que é que eu vou estar fazendo agora? Ó? Então, vamos fazer uma simulação como fizemos no vídeo passado. Ó. Vou colocar um código fornecedor qualquer. Vou cadastrar um código qualquer. Não sei se existe no meu banco de dados ou não. 78965. Vou até deixar copiado. E vou colocar um nome de fornecedor aqui. Por exemplo, VBA LTDA. E vou clicar no meu botão. Vou informar aqui o número do endereço. Para o endereço. E vou clicar no meu incluir. Vou colocar aqui novamente o mesmo código. Ó. Vou botar aqui uma outra descrição. Ou seja, suponhamos que eu venha e coloque o código fornecedor igual um outro. Que já tenha dentro da minha listagem. E eu tenho digitado de forma errada. Perfeito? Então vamos lá. Vou botar um outro nome qualquer aqui. Só para ilustrar. Gleidson SA. O CEP aqui, vou colocar um 0 para digitar manualmente aqui o CEP. Vou colocar aqui, por exemplo, o AP, número 123, um bairro aqui, um bairro fictício, barra, uma cidade aqui também fictícia. Na verdade, vamos botar a nossa cidade e o nosso estado. Ó. Vou clicar no meu incluir. Então, observe que ele permite que eu inclua código de fornecedores iguais. Coisa que ele não deve permitir, porque aqui eu estou fazendo um cadastro de fornecedor, ou seja, é um cadastro único. Então, o código de fornecedor não pode estar repetido. Perfeito? Então, como é que eu faço? Lembre-se do seguinte, eu tenho que fazer duas verificações. Eu tenho que verificar, primeiramente, aqui dentro desse list box, onde eu estou incluindo, como eu também tenho que verificar ao confirmar, para verificar se no meu banco de dados já não existe um registro que eu estou incluindo nesse momento no list box, e possivelmente pode estar no nosso banco de dados. Claro, se você preferir, você também pode já verificar diretamente no banco de dados, ao invés de verificar após o banco de dados, perfeito? Aí já é questão de gosto particular. Então vamos lá. Pensando aqui como é que eu faço essa verificação dentro desse list box. Bom, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que a gente vai ter que utilizar aqui uma estrutura de repetição, um for next. E o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Bom, primeira coisa que eu não sei quantos registros pode ter dentro desse list box. Então, aquela velha estrutura. Vamos fazer uma contagem do que há dentro desse list box e vamos verificar. Observe, lembre-se sempre disso. A primeira coluna do list box tem valor de 0. A segunda coluna, que é esse código fornecedor, tem valor de 1. Ou seja, a minha segunda coluna tem valor de 1. Por que eu estou frisando isso? Porque é nessa coluna que eu vou fazer uma verificação.
perfeito? E o que é que eu vou verificar? Bom, aqui esse campo é o code fornecedor. Então, eu vou verificar se essa informação que eu digitar aqui, observe que eu vou digitar a mesma informação que está aqui. Então, eu vou verificar se isso daqui é igual a quê? Se isso daqui é igual à informação que vai estar na minha coluna de valor 1 do meu listbox. Entendeu a lógica? Ó? Basta eu verificar se essa informação que está nesse objeto é igual à informação que pode estar em qualquer uma das linhas desse objeto. Lembrando que eu vou verificar linha por linha dentro desse listbox. Como é que eu faço isso? Ó? Vamos tentar aqui ver se a gente consegue fazer. Ó. Então, vou desenvolvedor. Já estamos dentro da nossa jornada VBA, então não há necessidade de ir no nosso desenvolvedor. Então vamos lá. Vou clicar aqui. Primeiramente, vamos verificar aqui o nome do nosso objeto novamente. É o testei code fornecedor. E esse daqui é o nosso list cadastro, que é o nome do nosso listbox. Então, vou precisar trabalhar com o list cadastro e com o testei code fornecedor. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Então, deixa eu pegar pelo menos um dos dois para digitar aqui, para copiar aqui e ganharmos tempo. Então, duplo clique nesse botão incluir. Então, antes de eu fazer uma inclusão, primeiramente eu preciso fazer uma verificação. Então, observe que eu já tenho uma verificação aqui, verificando se os campos estão preenchidos ou não. Perfeito? A priori, eu vou colocar essa verificação aqui abaixo. Ó. Eu poderia colocar aqui em cima? Possivelmente sim. Mas a priori eu vou colocar aqui abaixo. Ó. Então, observe que aqui eu tenho uma contagem de itens. Até aí, tudo bem. E aqui eu faço uma adição de itens. Será que eu conseguiria colocar aqui? Bom, aí era questão para a gente fazer um teste. Vamos verificar aqui. Vamos aproveitar que eu já tenho uma estrutura para fazer a contagem dos itens. E vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar um if aqui. Eu ia fazer essa contagem de itens utilizando a estrutura for desde o início. Mas como eu já tenho uma contagem para adicionar itens, vamos aproveitar a mesma para ver se a gente consegue usar isso, ó. Então, if, que quer dizer se o quê? Como é o nosso objeto, testei code fornecedor, ponto teste. Se o texto que estiver nesse objeto for igual a quê? Bom, se ele for igual àquela coluna, que é a coluna de valor 1 do meu listbox, então vou colocar o seguinte, ó, ponto, o que estiver listado, aonde? Bom, o que estiver listado, vou colocar aqui, ó, ponto list, vamos verificar se é isso mesmo, vamos fazer agora, no meu list index, lembre-se que esse list index é o índice da listagem. Qual é a coluna? Eu vou verificar na minha coluna de número, bom, na minha coluna número 2, no entanto, lembre-se que é aquela coluna de valor 1, ou seja, vou colocar o número 1 aqui, ó, ponto teste, não sei se é dessa forma, vamos fazer um teste, ó, perfeito? Se essa informação aqui desse objeto for condizente com o que estiver sendo listado na minha linha que ele está verificando na minha coluna número 1, então o que? Vou colocar um message box aqui para o nosso usuário. Ó. Em message box, em var, abro parênteses, entre aspas duplas, coloco a variável do sistema, username, para capturar e retornar o nome do usuário do sistema, concatenado com a seguinte mensagem, entre aspas duplas, dou um espaçamento para não aglutinar tudo junto, e vou emitir o que ao nosso usuário? Bom, você informou um código fornecedor existente. Ou você informou um código. Vamos colocar aqui um código de fornecedor. Vou colocar aqui, ó, já inserido. Você coloca aí a mensagem que você bem entendeu, ó. Já inserido. Na verdade, eu vou botar aqui já incluso. E vou colocar, observe aí. Vou fechar as minhas aspas duplas da nossa mensagem, vírgula VB. Vou utilizar agora, ó, VB critical. Ou seja, vou utilizar o símbolo de erro. VB critical. E vou colocar, entre aspas duplas, o título da nossa mensagem. Ó, programa de cadastro. Bom, se eu fizer somente isso, ele vai emitir uma mensagem e vai continuar. E ele vai continuar o quê? Bom, ele vai permitir que o meu usuário
ainda insira da mesma forma. Isso aqui não vai inibir, perfeito? Então, vou colocar, claro, o meu end-if para fechar a nossa estrutura if. E o interessante é que eu coloco um exit sub para parar o meu código aqui, ó. Para que ele não venha, obviamente, continuar inserindo. Perfeito? Então, vou fazer o teste, ó. Não sei se dessa forma vai funcionar ou não. Vamos aqui, improvisei para agora e vamos fazer, vamos verificar, ó. Então, só por garantia, deixa eu salvar aqui o nosso projeto. E vamos estar executando o mesmo, ó. Então, ele está o salvando e vamos fazer aqui o teste para verificar se ele vai conseguir verificar ou não, se é a mesma informação. Então, vamos lá. CAD fornecedor, vou colocar um código fornecedor aqui qualquer, ó, 1234, 1235. Código fornecedor, vou botar um nome qualquer, só para ilustrar. Vamos botar aqui informações, só para poder ilustrar, porque o que nos interessa aqui, no caso, é verificar se ele vai verificar esse código fornecedor de acordo com a segunda coluna do listbox. Vou clicar no meu incluir. Vou botar novamente, nesse momento eu não vou colocar o mesmo código, só para que você veja que, independente de qual linha, ele vai ter que verificar, perfeito? Então vou botar um diferente, vou botar um nome aqui qualquer, vou botar o número 0 para liberar os campos, para que eu venha digitar qualquer coisa aqui, ó. E vou clicar no meu incluir novamente. Não foi possível obter a propriedade list índice da matriz de propriedade inválido. Deixa eu verificar aqui o que aqui ocorreu de errado, ó. Depurar. O meu list index está como -1. Vamos verificar aqui. Linha listbox se partindo de 0 e vai até o meu linha. Perfeito, perfeito, sem problema nenhum. Então, ao invés de eu colocar aqui esse list index, que é o índice da minha listagem, vamos trocar ele, ó. Vamos trocar ele pela nossa variável linha listbox para que eu possa percorrer linha por linha dentro do próprio objeto, ó, ao invés de eu utilizar o próprio list index. Então, troquei aqui e vamos verificar o que vai acontecer, ó. Se eu colocar o cursor sobre esse carinha aqui, ó, sobre o list, nesse momento está um erro, ó. Então, deixa eu executar aqui novamente. O objeto é obrigatório. Só vejamos aqui o que possivelmente pode ter ocorrido de errado. Deixa eu só verificar. Bom, como já ocorreu o erro, eu vou ter que parar o código e fazer novamente o teste, perfeito? Vamos verificar se vai funcionar ou não agora utilizando linha listbox. Para que é esse linha listbox? Para fazer aquele incremento. Então vamos lá novamente, ó. Vou botar aqui um código qualquer, um nome qualquer, um CEP qualquer, número 0 para liberar os campos para que eu possa estar digitando qualquer coisa aqui, ó. Cliquei no meu incluir. Vamos novamente. Vou botar aqui um número qualquer diferente, só para que a gente possa verificar se ele vai verificar linha por linha. Para que você não ache que ele vai verificar só se for uma próxima da outra, perfeito? Número do fornecedor aqui qualquer. Novamente vou colocar o 0 para liberar os campos para que eu possa digitar qualquer informação. Vou clicar no meu incluir. Bom, o objeto é obrigatório. Vou clicar aqui no depurar. Vamos verificar o que é que ele está reclamando. Linha listbox. A minha linha listbox nesse momento está igual a 0. Linha listbox parte de 0 e vai até o meu listcadastro.listcount, que no caso ele tem quantos registros? Vejamos, nesse momento tem apenas um registro. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, possivelmente parece que eu não vou poder aproveitar a mesma estrutura. Sem problema algum. Vamos corrigir aqui, ó. Então vamos lá, ó. Eu possivelmente já detectei aqui o erro e vamos fazer a correção juntos. É importante que isso ocorra e que a gente deixe gravado para que, caso ocorra com você, você já está familiarizado com o erro. Então vamos lá, ó. Primeira situação, vou colocar um ponto de opção aqui, ó. Perfeito? Então vamos lá fazer a simulação do cadastro, da inclusão, ó. Então vamos lá, ó. Na minha aba CAD fornecedor, vou colocar um código fornecedor aqui qualquer, 1, 2, 3, vou botar um nome qualquer, o número 0 para liberar os campos e vou preencher aqui com quaisquer informações. E vou clicar no meu incluir. Cliquei no incluir, veio para a minha janela aqui do VBE, vou pressionar a tecla F8 e vamos ver o que acontece, ó. Minha linha listbox parte de 0, ele vai até quanto? Ó? Vai até 0 porque eu estou subtraindo 1, perfeito? Então vai de 0 a 0. Então, vamos lá.
Observe aí que ele já pulou. Ele não chegou nem a verificar isso aqui para mim e já está adicionando, ó, as informações. Até aí, ok, ó, perfeito, ó. Vai limpar os campos. Observe que ele está processando tudo isso aqui para mim e eu vou já executar aqui, ó, para que continuemos. Vamos lá colocar um código diferente. Vou colocar aqui 124. Vou colocar um nome qualquer, novamente, 0 para liberar os campos e vou novamente colocar quaisquer informações para possamos ilustrar. Cliquei no incluir. Vamos ver o que vai acontecer agora, ó. Vou pressionar o F8, ó. Veja o seguinte, ó, vai de 0 até quanto, ó? Vai até 1, porque eu tenho um item listado lá, ó. Perfeito? Então vamos lá. Vou pressionar o F8. Observe que ele entrou dentro da minha estrutura. O código fornecedor é igual a 124. Repare aí. O número 124. Se eu colocar o cursor sobre o meu list, vamos verificar se ele vai me mostrar a informação ou não. Observe que ele não está me retornando a informação. Gostaria que ele me mostrasse. Não está mostrando. Vamos ver o que acontece, ó. Vou pressionar o F8. Ele está reclamando do objeto. Bom, que objeto é esse? Se você observar, ó, vou apagar isso daqui, ó. Se eu colocar ponto teste, observe que ele não autocompleta. Isso é sinal de que? Bom, se ele não autocompletou é porque ele não está reconhecendo. Ou seja, eu não tenho a propriedade ponto teste para trabalhar juntamente com essa codificação, ó. Então, o primeiro erro é esse. Vai acontecer outros erros e vamos corrigir tudo juntos. Vou apagar aqui. Vamos ver se ele vai continuar permitindo que a gente continue debugando. Vou pressionar o F8, ó. Apaguei lá o ponto texto, ou seja, não está reclamando mais de objeto. E observe o que vai acontecer agora. Ele veio para o meu exit sub. Lembre-se que esse exit sub, o que é que ele faz? Ele faz com que o meu código pare e ignore tudo que estiver abaixo dele. Observe aí, ó. Então, vou pressionar o F8. Você vai ver que o meu código parou, ou seja, ele não incluiu. Então, mesmo que esse 124 seja diferente do 123, ele não está incluindo, ó. Vou clicar novamente no incluir. Novamente, vamos ver o que acontece, ó. F8, vai passar pelos meus campos, vai entrar dentro da minha estrutura, vai fazer a contagem, vai entrar dentro do meu objeto, vai verificar. Observe que veio para o meu edif, ou seja, não executou isso aqui para mim, porque as mensagens, os códigos são diferentes, e veio para o exit sub, parou. Ou seja, ele deveria estar incluindo. Por que não está incluindo? Um detalhe muito importante, esse exit sub aqui, vou recortá-lo, ele vai ficar, vou ter que parar o código, ó. Infelizmente vou ter que parar e vamos ter que fazer novamente a simulação. Duplo clique no meu incluir. Então esse exit sub aqui, ele não fica abaixo do endif, ele fica acima do endif, perfeito? Porque ele só vai ser executado se entrar dentro dessa estrutura aqui, ó. Então, por ele estar fora, mesmo que não atendesse a estrutura, obviamente ele estava ignorando tudo que ficava abaixo. Ele só vai ignorar se essa condição for verdadeira, perfeito? Se essa condição for verdadeira, é emitida uma mensagem ao meu usuário e para o meu código aqui no exit sub, perfeito? Então vamos lá novamente, ó. Acho eu que nem precisa eu utilizar esse ponto de opção nesse momento, ó. Vamos lá, fazer a simulação novamente. Vou botar aqui 123, vou colocar um código fornecedor qualquer, um nome fornecedor, o CEP 0. Vamos colocar aqui quaisquer informações para que possamos fazer o nosso teste, ó. Cliquei no meu incluir, até aí perfeito. Vou colocar 124, nome qualquer, número 0, quaisquer informações e vamos ilustrar novamente, ó. Cliquei no incluir, ó. Incluiu, perfeito, até aí ok. Vamos forçar mais um pouquinho. Vamos colocar, por exemplo, um número que também realmente que não existe lá, ó. Vou colocar novamente quaisquer informações. Vamos aqui preenchendo os nossos campos para que a gente possa entrar e verificar se realmente vai verificar ou não. Agora, ó, digamos que eu verifique esse 124, ó. Eu quero verificar se esse 124 já tem aqui dentro. Então vamos lá, ó. 124. Poderia ser 123, 124, 123, tanto faz. Só quero que você veja que ele está verificando realmente, ó. 124. Vou botar um nome aqui qualquer. O CEP 0 liberou aqui os campos para que eu digite manualmente. Vou botar aqui um número e vou clicar no meu incluir. Opa, user informou um código. User é o meu usuário, lembre-se disso. Você informou um código fornecedor já incluso, ó. Perfeito. Vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai incluir ainda ou não. Ele não deve incluir. Vou dar um OK. E observe que ele não incluiu, ó. Perfeito, ó. Agora sim, ó. Então, agora eu já não permito mais que o meu usuário
inclua um registro que já é existente. Suponhamos que eu viesse aqui e trocasse. Ó. Vou botar aqui um 5 só para que você veja. Ó. No caso, vamos forçar, vamos colocar o 6. Perfeito? Ele existe o 6. Se você observar, 1, 2, 3, 6. Vou dar um tab. Perdão, vou clicar no incluir. E novamente ele verifica agora 1, 2, 3 que existe. Ó. Perfeito. 1, 2, 3. Vamos verificar se ele também verifica. 1, 2, 3 também é existente. Ó. Perfeito. Beleza? 1, 2, 3, 4 não existe. Então ele tem que incluir. Cliquei no incluir. Incluiu. Ó. Agora sim, testamos e verificamos que realmente está funcionando o nosso código. Ó. Bom, para verificar lá no nosso banco de dados, eu quero fazer a seguinte situação a você. Ó. Vamos tentar fazer das duas hipóteses. Verificar diretamente no banco de dados e verificar antes de confirmar para o banco de dados. Só que aí eu vou fazer em um vídeo separado já no próximo vídeo, beleza? O vídeo tomou um tempinho a mais, mas assim, ó, eu acho muito interessante, e reforço isso, que é interessante que os erros que ocorram apareçam e sejam gravados e você já vai ficando familiarizado. Se se deparar com algum erro tipo esse, você já está familiarizado, já entender o porquê que errou, como corrigir, e vai ficar muito mais fácil e amigável a você quando ocorrer erros assim com você, beleza? Então eu espero que você tenha gostado e espero lhe ver no nosso próximo vídeo. Valeu!